Graça e paz, aqui é a pastora Juliana, do audiobook Campo da Batalha da Mente, Grupo de Estudos, capítulo 11. Uma mente duvidosa e descrente. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mateus 14:31. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6:6. Geralmente falamos sobre a dúvida e a descrença juntas, como se elas fossem uma ou a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. No dicionário expositivo das palavras, o Novo Testamento define duvidar na forma de verbo, como estar em dois caminhos, implicando a incerteza em qual deles seguir. Dito, dito que Dito que crentes cuja fé é pequena, estar ansioso por causa de algum estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença é sempre traduzida como desobediência, na AVR, versão revista da tradução King James. Então, quando olhamos essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre as duas opiniões, enquanto a descrença a conduz à desobediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com a dúvida ou a descrença? Dúvida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18:21. Ouvi uma história que lançara a luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente e estava confessando a palavra sobre seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que a sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era internamente atacado por pensamentos de dúvida. Após ser atravessado um tempo difícil e começando a ficar descorajado, Deus abriu os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu, um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo que ele não iria ser curado e que se confessar a palavra não iria funcionar, mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía a luz da sua boca como uma espada e o demônio se encovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que é tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida é algo que Deus coloca. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá ao homem uma medida de fé. Romanos 2, 12, 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé, atacando com dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então podemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Dúvida e descrença. Abraão esperava contra a esperança. Para Abraão, a razão humana para a esperança havia acabado. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando como morto, sendo já de 100 anos, ou quando ele considerou a infertilidade do ventre amortecido, a idade avançada de Sara, não duvidou, nem descreu por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente
convicto do que ele era poderoso para manter sua palavra e cumprir o que prometera. Romanos 4, 18 ao 21. Quando estou em uma batalha, sabendo que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler e meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que Deus havia dito e viria a acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida, e o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está ordenando para perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme, ele continuou louvando e dando glória a Deus. Abraão afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que poderíamos fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com o coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum como outra qualquer, exceto que eu tinha sido cheia do Espírito Santo 3 semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Ray Horton, intitulada Passe para o outro lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar uma hora inteira usando um versículo que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: Você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra, e terá um amplo ministério e fitas gravadas. Não havia nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo, ou que poderia eu faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas desse mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Ele olha o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel 16, 7. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé, a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante os anos que passei em treinamento, em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Ele começa com sementinhas, assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida. Da mesma forma, nós nos tornamos grávidos
figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantemos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer constantemente que realmente podemos fazê-la, então faremos em um estrago considerável no reino do mal. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco já estava longe em um mar alto e muitos estádios. Um estádio corresponde a aproximadamente 200 metros da terra, batido e açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília, entre 6 e 3 horas da manhã da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos os vieram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram: é um fantasma! E tomaram de medo e gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não desista. Não temais, respondeu-lhe Pedro. Disse: se tu és o Senhor, manda-te ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me da morte, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 14, 24 ao 32. Enfatizei no último verso porque quero chamar a atenção para um programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém exceto Jesus havia feito isso. Isso demanda fé. Pedro cometeu um erro, gastou muito tempo olhando a tempestade, ele ficou amedrontado. Dúvida e descrença o assediaram. Ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse e Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que Pedro voltou para o barco. Lembre-se, Romanos 4, 18 ao 21, quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível. Abraão conhecia as condições, mas diferente de Pedro, mas creio que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e ainda assim positivamente manter nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará a nossa fé. É por isso que Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14. Nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade. Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto, resolutante e determine-se pelo Espírito Santo de ficar fora do barco. Muito frequentemente a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para um lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se que a mente é um campo de batalha. Não tome decisões baseadas em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você contribuirá da mesma visão que estava no começo. Nenhuma hesitação é permitida. Se, porém, alguém de vós
necessita de sabedoria, peça a Deus, o doador, que todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e serás concedida, sem reclamar, sem reprovar, sem censurar. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, sem hesitação, sem inquietação, pois o que duvida, hesita e se inquieta é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verdadeiramente, não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa que pedir. Tiago 1, do 5 ao 7. Meu pastor Haik Shell conta uma história sobre como ficou confuso tentando decidir o que fazer quando ele formou no seminário bíblico. Deus havia colocado firmemente em seu coração o desejo de voltar a Santo Luz, no Missouri, e começar uma igreja local depois da formatura. E era o que ele pretendia fazer. Entretanto, quando chegou a hora de ir, ele tinha aproximadamente $50 no bolso, uma esposa, uma criança e outra no caminho. Obviamente, suas circunstâncias não eram muito boas. Em meio ao processo de tomar uma decisão, ele recebeu 2 ofertas para trabalhar com um grupo e outros ministérios grandes e bem estabelecidos. Seu salário teria sido muito bom. As oportunidades ministeriais eram atrativas, e se de nada houvesse, apenas a honra de trabalhar para qualquer desses ministérios teria animado seu ego. Mas quando ele pensara, mais confuso ele ficara. Parece que o Senhor duvida estava visitando, não? Parece que o Senhor da dúvida estava visitando, não? No momento que ele sabia que queria fazer, e agora ele estava hesitando entre as opiniões, como suas circunstâncias não favoreciam sua volta a Santos Lu, ele estava tentando aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Finalmente, ele pediu conselho a um dos pastores que lhe havia oferecido o emprego, e o homem sabidamente diz: vá para algum lugar, fique quieto, desligue a cabeça e faça o que está no seu coração. Quando ele sentiu o conselho do pastor, descobriu rapidamente em seu coração estava na igreja de Santo Luz. Ele não sabia como poderia fazê-lo ou o que tinha em suas mãos, mas ele seguiu em frente. Obviamente, os resultados foram maravilhosos. Hoje, Haik Chan é fundador e pastor principal do Live Christian Center e em Center Luns, Missouri. Atualmente, a Life Center é uma igreja aproximadamente de 3.000 membros, com alcance mundial. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas ao longo dos anos por meio desse ministério. Fui pastora adjunta por 5 anos no meu ministério. Life nasceu durante esse tempo. Pensei em quanto o diabo teria roubado mediante a dúvida e a descrença do pastor Shem tivesse sido dirigido pela cabeça em vez do seu coração. A dúvida é uma escolha. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, tive fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas na figueira, e os frutos apareciam no mesmo tempo que as folhas. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa essa figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiveres uma confiança verdadeiramente firmes e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até se ao monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo,
recebereis. Mateus 21, 18 ao 22. Quando seus discípulos se maravilharam e perguntaram a Jesus como era capaz de destruir a figueira com uma palavra apenas em essência, eles diziam: se vocês tiverem fé, não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa, como fiz a figueira, e outras obras maiores farão. João 14, 12. Nós já estabelecemos que a fé é um dom de Deus, então sabemos que a nossa fé, Romanos 12, 3, mas a dúvida é uma escolha e a tática da guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos quando a dúvida vier? Você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer não, obrigada e continuar crendo. A escolha é sua. Incredulidade é desobediência. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-lhe um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadeça-me do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Por muitas vezes caiu no fogo e outras muitas na água. Apresentou-lhe os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus, perguntando em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele disse: por causa da pequenez da vossa fé. Mateus 17, 14 ao 20. Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos seus discípulos certas coisas a fazer naqueles casos. A descrença os tenha levado a desobedecer-lhe. Portanto, eles foram mal sucedidos. De qualquer forma, o ponto é a descrença com a dúvida. Impedirá que façamos o que Deus nos chamou e ungiu para realizar na vida. Isso também nos impedirá de exercer a sensação de paz que Ele quer que desfrutemos ao encontrarmos o descanso em nossa fé. Mateus 11, 28 ao 29. O descanso sabático. Esforcemos, pois por entrar naquele descanso, conhecê-lo e experimentamos por nós mesmos, a fim que ninguém caia, segundo o exemplo de desobediência. Hebreus 4:11. Se você ler o capítulo 4 da carta de Hebreus, verá que ele está falando sobre repouso sabático, que ele está à disposição do povo de Deus. Debaixo da antiga aliança, o sábado era observado como um dia de repouso. Debaixo da nova aliança de descanso sabático, aqui refere-se a um lugar de descanso espiritual. É um privilégio de cada crente recusar preocupar-se ou ter ansiedade. Como crentes poderão estar no descanso de Deus? Uma observação cuidadosa de Hebreus 4:11 revela que só entraremos naquele descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e pela desobediência. A desobediência nos manterá viver desérticos, mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. Vivendo pela fé em Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho da fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Lembro-me de um incidente que pude ilustrar esse ponto com muita clareza. Certa noite estava andando pela minha casa, tentando fazer alguns serviços domésticos, estava muito infeliz, não tinha nenhuma alegria, não estava em paz no meu coração. Ficava perguntando ao Senhor, o que está de errado comigo? Frequentemente me sentia daquela maneira e sinceramente queria saber qual era o meu problema. Estava tentando seguir todas as coisas que estava aprendendo em minha caminhada com Jesus, mas alguma coisa certamente parecia estar faltando.
A essa altura, o telefone tocou. Enquanto estava conversando, dava uma olhada em uma caixa de cartões de versículos bíblicos que também havia mandado. Na verdade, não estava olhando para nenhum deles, apenas mexendo neles enquanto estava no telefone. Quando desliguei, decidi escolher um acaso para ver se conseguia algum encorajamento. Tirei Romanos 15:3. E Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz ao vosso crer, que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. Eu vi. Todo o meu problema estava na dúvida e na descrença, estava fazendo a mim a mesma infeliz por acreditar nas mentiras do diabo, estava sendo negada, não poderia ter alguma paz porque estava crendo. É impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver em fé, de acordo com Romanos 1,17. Essa maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou revelar-me em vez de viver de fé em fé. Eu vivia frequentemente de fé em dúvida e descrença. Então voltava à fé um pouco mais tarde, retornava a dúvida e descrença. Ia para trás e para frente em uma outra. Por isso estava tendo um problema de infelicidade na minha vida. Lembre-se, de acordo com Tiago 1:7-8, o homem de ânimo dobre é instável em todos os seus caminhos, que jamais recebe, que ele não quer do Senhor. Decida que você não será ânimo dobre e viva na dúvida. Deus tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo roube com mentiras em vez disso, argumentos e teorias, e toda altivez que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e propósito, obediência de Cristo, o Messias ungido. 2 Coríntios 10:5. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.